Meus amados, vamos abrir então a palavra de Deus no Salmo 73. Salmo 73. Salmo de Asaf. Está escrito o seguinte: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Eu quero meditar com vocês hoje sobre o tema: o crente na janela da tentação. O crente na janela da tentação. Os crentes, por mais piedosos que sejam e por mais conhecimento que tenham, são susceptíveis a serem tentados. E eu tenho certeza que você tem sido tentado. Deus só teve um filho que nunca pecou, seu filho amado, Jesus Cristo, mas nem esse ficou livre de tentação. As maiores tentações, entretanto, não vêm de fora, emanam de dentro. Não vêm das circunstâncias, procedem dos sentimentos. E aqui está um homem de Deus, um homem líder na casa de Deus, um homem afeito aos louvores no culto a Deus, que num dado momento da sua vida, chega a compartilhar conosco, passou um momento de grande perigo,
seus pés quase resvalaram, ele quase se afasta de Deus, porque ele está olhando pela janela, a janela da tentação, está vendo algumas coisas, não está fazendo uma leitura correta do que está vendo, e ele começa a chegar a conclusões precipitadas, pensando o seguinte: não vale a pena ser crente, sou uma pessoa séria, sou uma pessoa zelosa, sou uma pessoa piedosa, lava as mãos na inocência, só levo pancada na cabeça, todo dia. E aí eu olho para o ímpio, meu vizinho, olha a vida dele, tranquila, nem problema de saúde ele tem, o corpo dele já vem bronzeado de berço. Preocupações? Dorme tranquilo sem Lexotan. Ele nem se esforça demais não, os bens dele prosperam. O cara só fala bobagem, mas olha aí, todo mundo incensa esse cara, aplaude, segue, elogia, e eu aqui, levando Deus a sério, estou sendo duramente provado cada manhã. Eu sei que não tem nada a ver isso com você, que você é um crente, mas não tem sido tão provado, né? Então, eu queria que você olhasse comigo esse dilema, que não é novo. Jó tratou desse assunto, Abacuque tratou desse assunto. Como é que eu posso entender que o ímpio, que desanda a boca a falar contra Deus, contra o próximo, é violento, parece que tem uma vida melhor que a minha? E eu que sou crente, vivo situações difíceis, ou quando você olha para o cenário geral, e você vê como é que pode entender que um João Batista está na cadeia, e um Herodes está no trono, que um Paulo vai ser degolado, e quem manda degolá-lo é Nero, que Jesus de Nazaré está sendo julgado, e o juiz é Pôncio Pilatos. Como é que você pode entender essa inversão de valores? É isso que está levando esse homem a essa crise. Então, eu queria que com a Bíblia aberta comigo você olhasse, primeiro, o crente na janela da tentação com os pés na estrada escorregadia. E eu chamo a sua atenção para alguns pontos. Primeiro ponto, você está com os pés no lugar escorregadio quando você inveja as pessoas por aquilo que elas têm, sem olhar para o que elas são diante de Deus. Olha comigo os versos 2 e 3. Você pode ler em voz alta comigo? Vamos juntos? Quanto a mim, porém, quase me revelaram aos pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então veja você que é crente está aqui, muitos de vocês aqui trabalham penosamente, levantam de madrugada, pegam a condução, às vezes 2, trabalham o dia inteiro, volta para casa já tarde da noite, assim fazendo muito esforço para empatar o jogo, para pagar suas contas, para botar seus filhos na escola, para no mínimo ter um plano de saúde razoável. E quando você dá conta do recado, já é um herói. Aí você olha para a janela e vê seu vizinho que é ímpio, que é perverso, numa canetada só resolve a vida dele financeira. E você fica pensando, meu Deus, para mim o ônus, para ele o bônus. Para mim o rigor da lei, para ele as benesses da lei. Para mim o suor do osso, para ele a prosperidade. Para mim a preocupação, para ele uma vida tranquila. E isso pode levar você, olha o versículo 13, quando ele diz assim, você leu o 13 comigo, vamos juntos? Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ele está fazendo uma análise, um valor de juízo aqui, e chegou um momento em que ele pensou isso. Não
está valendo a pena ser crente. A vida do ímpio está melhor que a minha. Ele tem menos problema que eu tenho. Ele enfrenta menos dificuldades na vida financeira que eu. Ele enfrenta menos problemas de saúde que eu. No campo emocional eu não tenho ansiedade, preocupação, eu estou aqui cheio de angústia na alma. Esse é o drama desse homem. Mas por que ele está assim? Porque na verdade ele só está olhando um lado da moeda. O que o perverso tem agora, aqui, mas não consegue entender ainda quem é esse perverso na presença de Deus. Qual o destino dele? Qual a verdadeira herança dele? Na hora mesmo da prova dos 9, como é que vai ficar a vida dele? Então, se você está nessa situação, de fato você está num caminho escorregadio. Segundo lugar, você está com os pés no lugar escorregadio quando olha para a prosperidade do ímpio em contraste com as provações dos justos. Notem comigo 2 versos aí. Vamos dar uma olhadinha, o verso 12 e o verso 14. Vamos ler o 12 primeiro, juntos comigo. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Agora o 14. Pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Então veja você o contraste que ele está fazendo aí. O ímpio prospera. E como é que ele está? Sempre tranquilo. Sempre tranquilo. Enquanto ele está sempre tranquilo, o que está acontecendo? Aumenta as suas riquezas. Quando ele olha isso, quando ele percebe isso, e agora vai olhar para ele está olhando para a janela da tentação, ele olha para o ímpio, olha lá, está vendo, está tranquilo. Enquanto ele está dormindo sossegado, olha, todo dia a conta bancária desse cara engorda, todo dia. Aí ele olha para ele no verso 14, o que ele diz? Pois de contínuo sou o quê? Afligido. Olha você no verso 12, que diz sempre tranquilos, sempre, mas eu de contínuo afligido. E cada manhã, não é amanhã, hoje, daqui um mês, outra manhã, não, cada manhã castigado. Presta atenção na ênfase que ele dá, tanto da tranquilidade do perverso que prospera, quanto das lutas e provas que ele, como crente, como piedoso, está enfrentando. Então ele olha a qualidade da sua vida e compara a sua vida com a vida do ímpio e leva-o a uma grande crise, uma grande tentação. Terceiro, confira comigo. Terceiro, você está com os pés num lugar escorregadio quando você olha para a carnalidade do ímpio em contraste com a pureza dos justos. Então confira comigo aí os versos 6 a 10, vale a pena você olhar aí comigo, vamos ver aí, versículo 6, daí, percebe você que daí é o resultado do que ele está dizendo dos versos 4, não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, a palavra nédio significa bronzeado, não partilha canseiro dos mortais, não são afligidos como os outros homens, daí, então vamos lá, a soberba que os cinge como um colar. Soberba e depois vem violência, arrogância, altivez, peito estufado, pavão. É violento, ninguém entra no caminho dele que ele arrebenta a pessoa. Versículo 7, os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam fantasias. O versículo 7 traz a ideia de viver nababescamente com fanfarronices intérminas. Olha o verso 8. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, ou seja, a boca desse camarada é um esgoto. Ele fala maliciosamente. Agora vejam vocês, da opressão, ele oprime mesmo, ele massacra mesmo, ele leva a vida do outro a se tornar um inferno perto dele mesmo, e ele faz isso, e fala isso com altivez. Altivez. Mas olha o versículo 9, contra os céus desandam a boca, fala contra Deus, blasfema contra Deus, e a sua língua percorre a terra, fala de tudo e de todos.
Mas olha o verso 10, leia o 10 comigo. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos soros. É o cara, entendeu? Quando ele escreve um artigo, todo mundo lê. Pode ser a coisa mais esdrúxula, pode ser os valores morais mais terríveis, o povo bate palma. Isso aqui que é uma pessoa maravilhosa. Eu não sei se vocês acompanharam os noticiários aí da Feira do Livro do Rio de Janeiro para cá, mas aquilo que as pessoas chamam de retrocesso medieval, as pessoas que discordam dessas loucuras, parece que se você defende hoje os valores simples de família, você é um ET, você é um retrógrado, você está fora de moda. É curioso isso. Um analista político muito conhecido do Brasil disse que chegaria um tempo em que essa questão da relação homoafetiva, lá atrás, às vezes era um negócio que trazia vergonha, acanhamento. Depois passou a ser tolerado. Depois passou a ser incentivado. Ele diz, eu temo que amanhã vai ser obrigatório. E quando as pessoas defendem essa bandeira, se você diz o contrário, você está mergulhado em densas trevas de ignorância, de atraso, de retrocesso. Mas as pessoas que aplaudem isso, as pessoas bebem a largos sorvos dessas fontes. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Em comparação com a carnalidade do ímpio, ele contrasta a pureza dele. Você pode ler o 13 de novo, vamos lá? Com efeito, inutilmente, conservei puro o coração, lavei as mãos na inocência. Meu coração está sendo puro, lava as mãos na inocência, mas olha aí, eu estou sozinho, estou isolado, ninguém me escuta, ninguém quer me ouvir. Quando eu abro a boca, as pessoas rejeitam o que eu estou falando, mas quando a pessoa fala uma loucura, ela é aplaudida. É isso que está fazendo, essa leitura que ele está fazendo, está levando a um lugar escorregadio. Mas veja em quarto lugar, você está com os pés no lugar escorregadio, quando você olha para as blasfêmias dos ímpios em contraste com a linguagem santa dos justos. Irmãos, prestem bem atenção no que ele está dizendo no verso 9 e 10, 8 e 9, dizendo melhor. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desanda a boca e a sua língua percorre a terra. Agora olha o contraste que ele faz com o servo de Deus, o piedoso. Versículo 15, vamos lá? Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído geração dos teus filhos. O ímpio fala o que quiser falar, as maiores loucuras. O povo aplaude, o povo bebe a largos sorvos. O piedoso, o justo, ele não pode nem abrir a boca para falar das tensões do coração dele. Tem coisa que você sente, você não deve falar não. Porque se você abrir a boca, vai ser motivo de tropeço para muita gente. Você vai trair a geração dos seus irmãos. Você vai concorrer para que alguém entre também na mesma crise que você está vivendo. Enquanto o ímpio fala, o piedoso nem falar deve dos dramas que ele tem no seu coração. Esse é o contraste que está levando este homem a ficar na janela da tentação. Mas vamos agora olhar o segundo ponto dessa mensagem, que é o crente na casa de Deus, seguro nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então, ele sai dessa janela, desse caminho escorregadio, e ele chega a dizer, preste atenção, no versículo 2, quase me resvalaram os pés, para uma outra realidade, não de pés num caminho escorregadio, mas agora segurado pela mão do Deus Todo-Poderoso. Olha aí, por favor, o que ele vai dizer no versículo 23, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Preste atenção, há um cântico lá da década de 90, que eu gostava muito de cantar, aliás, década de 90 não, década de 80, 70, 80, segura
na mão de Deus e vai. Quem conhecia essa música aqui? Todo mundo, vocês são mais novos, não são novinhos como eu não. A música é tão gostosa e tão bonita, mas ela tem uma ideia que precisa ser corrigida. Não sou eu que seguro na mão de Deus, eu sou muito fraco. Quando eu seguro, corro o risco de fraquejar e abrir a mão. Agora o texto está nos dizendo que é Deus quem me segura, é Ele quem me segura. Então ele está contrastando o que ele falou antes de pés quase resvalando, para uma outra realidade agora, onde o próprio Deus vem e segura sua mão direita, e ele não larga, porque o verso 24 diz que ele guia você com o seu conselho, e ele conduz você então até onde? Depois me recebes na glória. Então nós agora vamos sair dessa estrada escorregadia da tentação, da janela da tentação, para um local de segurança. Então vamos ver as lições aqui. Primeiro, você está seguro nas mãos de Deus quando você deixa de lado o egoísmo idolátrico para olhar para a vida com os olhos de Deus. Preste atenção. Leia comigo, por favor, versos 15 e 16. Vamos juntos? Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Então preste atenção numa coisa aqui. Tudo começa na cura, na restauração de Asaf, quando ele refreia a sua língua. Nós temos que ter muito cuidado com o que falamos. Quando ele refreou a língua dele, só em pensar em falar, já teria traído. Se eu falar, vou trair. Então tem dramas na vida, irmãos, que a gente às vezes guarda no coração. Nem tudo que passa pelo seu coração você deve estar falando. Sua palavra tem que ser boa, tem que ser oportuna. Agora, note você que a segunda coisa é que ele vai sondar o seu coração. Sondar o seu coração, o que ele diz no versículo 16. Então, passa-me a ideia que o primeiro aspecto dele não é mental, é moral. Ele não tinha uma resposta clara para o seu dilema, então ele passou a pensar, ele passou a refletir. E quando ele começa a refletir, ele percebe uma coisa: por que ele estava em crise? Por que ele estava na janela da tentação? Porque o mundo dele tornou-se ele mesmo. Ele pensou nele, no conforto dele, nos problemas dele, nas soluções para ele. O mundo dele girava em torno dele mesmo. E aqui está um grande risco para a vida espiritual, é quando você tem esse problema de focar em você demais. E quando você foca em você, isso chama-se egoísmo, egocentrismo, egolatria. Você então passa a ter um problema sério de autopiedade, quando você não entende que as providências que acontecem com você são favoráveis a você. Segundo ponto, você está seguro nas mãos de Deus quando você entra na casa de Deus para olhar para a vida como Deus a vê. Olha o versículo 17 a 20. Vamos ler comigo? Vamos lá? Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Preste atenção numa coisa aqui. As crises de Asaf acabam quando ele para de olhar para Deus como juiz de Deus, para julgar a Deus, para então adorar a Deus. Até então ele está indo como juiz. Meu Deus, ele está fazendo juiz de valor. Não está valendo apenas ser crente. Deus não é justo comigo, hein?
Eu estou pagando um pato aqui, eu estou sofrendo, eu estou lavando as mãos na inocência, eu vivo uma vida de integridade, eu vivo uma vida de obediência, todo dia estou passando por problema, toda manhã estou sendo castigado, e o ímpio que não faz nada disso é que está sendo abençoado. Que negócio é esse? Ele está sendo juiz. Tem hora que nós botamos Deus no banco dos réus. Tem hora que nós nos assentamos na cadeira do juiz para julgar o próprio Deus. Deus, o senhor está agindo errado, o senhor está sendo injusto, o senhor não está sendo bom. Então, quando ele para de agir como juiz de Deus, para se tornar um adorador de Deus, começa o processo da restauração dele. Agora, veja você que tudo começa quando ele vai para a casa de Deus. Até que entrei, versículo 17, no santuário de Deus. Irmãos, como é importante vir à igreja, sabia? Eu não sei quanto a você. Tem hora, bom, eu sou pastor, né? Eu acho que se eu não fosse pastor, tinha dia que eu acho que eu ia ficar em casa. Tem aquele dia que você está querendo enfiar numa caverna, ou não? Você nunca passou por isso? Conhece aquela brincadeira da mulher que estava falando para o filho, filho, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Ah, hoje não, estou cansado, vamos para a igreja, filho, vamos para a igreja. Ah, mãe, está chovendo hoje, meu filho, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Mãe, mas não quero ir hoje, meu filho, vamos para a igreja. Ô mãe, me dá pelo menos uma razão para eu ir. Falou, você é o pastor da igreja, rapaz. Agora, preste atenção, esse homem está em crise, até que ele entra no santuário de Deus. Então você tem que vir para a igreja, com vontade, sem vontade, meio doentinho, dor de cabeça, enxaqueca, preocupado, problema em casa, problema no trabalho. Porque quando você vem para a casa de Deus, é o lugar que você escuta a palavra de Deus, onde você passa a adorar a Deus, onde o nevoeiro das tentações começa a ser dissipadas. Seu pé já deixa de ficar numa casca de banana, e você sente a mão de Deus segurando você. Você passa a ter uma nova cosmovisão, uma nova compreensão das coisas. Então preste atenção, que ele entra na casa de Deus, e tem uma palavra muito importante aí no verso 17, que diz assim, então eu atinei com o fim deles. Veja vocês, amados irmãos, que ele tem uma compreensão, ele encontra Deus, ele encontra com seus irmãos, ele começa a perceber que outras pessoas estão passando pelas mesmas lutas que ele está passando, e aqui tem algo maravilhoso, maravilhoso, é que ele passa a entender. A palavra atinei, ele está dizendo, eu compreendi. Porque às vezes as pessoas pensam que culto é uma bênção só quando ele tem um calafrio na espinha. Ele tem uma experiência emocional, hoje o culto foi uma benção, porque eu chorei muito. Falei, ok, chorou, tem uma benção sim chorar, mas o que você compreendeu? O que você entendeu? Preste atenção, irmãos, quando você entra na casa de Deus, não é para você esquecer os problemas, é para você entender a natureza deles. O cristianismo não é um ópio do povo, o cristianismo não é um anestésico, o cristianismo não é um narcótico emocional, o cristianismo não é uma panaceia, o cristianismo vem para trazer entendimento para você. Muita gente está buscando resposta na bebida, nas drogas, no sexo, nas aventuras, na riqueza. Agora você olha as coisas e tem uma visão clara das coisas quando você entra na casa de Deus, quando você escuta a palavra de Deus, quando você adora a Deus, quando Deus abre para você o cenário. O que ele entendeu? O que ele entendeu quando entrou na casa de Deus? Primeiro, ele teve um entendimento acerca do ímpio, mudou a compreensão dele. Eu atinei com o quê? Com o fim deles. O que o ímpio tem? Tem saúde? Ok, está escrito aqui, o corpo dele é sadio e nédio. Mas um dia o cara morre, não morre não? O que o ímpio tem? O ímpio tem riqueza? Ok. Mas quando ele morrer, quanto que ele vai levar?
igual o menino que chegou para o pastor e disse: pastor, quando eu crescer, eu quero ser igual meu avô morreu muito rico. Eu falei: meu filho, então você não devia ser igual ao seu avô não, porque morreu pobre. Ninguém morre rico. Não tem gaveta em caixão, não tem caminhão de mudança em enterro, você não leva um centavo. Atinei com o fim deles. Se você olhar só para o glamour, só para o conforto, só para as roupas de grife, só para as festas, os restaurantes caros, para as viagens caras, para a sensação de beleza da vida, do aqui e do agora, você se encanta. Mas você precisa dar uma olhada para o outro lado, como é que vai ser o fim? Como é que vai ser o desfecho? E ele começa a perceber que o ímpio, ele na verdade, ele não está com essa bola toda não. E agora preste atenção no que ele vai dizer aí. Por favor, note comigo, versículo 18. Você pode ler comigo? Tu certamente os pões em lugares escorregadios, os fazes cair na destruição. Quem é o agente dessa ação aqui? Deus. Ele começa a compreender algo tremendo. É que o ímpio, quando está lá no topo, é o próprio Deus que o bota no lugar alto para ele escorregar. E quando ele escorregar, ele vai cair aonde? Na destruição. Então preste atenção nisso, que Deus exerce o seu juízo até nisso. Para que o ímpio entenda que a destruição dele vai ser repentina. Na linguagem de Daniel 12:2, os ímpios vão despertar para vergonha e horror eterno. E na palavra de Jesus vai ser: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Mas o que ele vai atinar, o que ele vai compreender quando ele entra na casa de Deus? Olha comigo, que ele vai ter uma compreensão de Deus. Porque ele chegou a questionar Deus no versículo 13. Com efeito, inutilmente conservei o coração puro e lavei as mãos da inocência. Mas ele vai compreender primeiro o poder de Deus no versículo 18. Tu certamente os pões, é Deus quem põe em lugares escorregadios, é Deus quem faz o ímpio cair na destruição. Mas ele vai compreender outra coisa, a justiça de Deus no verso 19. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como é que vivia o ímpio antes? Preste atenção. Preste atenção. Como é que ele vivia? Olha aí, versículo de número 6, ele fala com soberba, ele é violento, ele fala mal, ele desanda a boca contra Deus, a língua dele percorre a terra. Ele faz o quê? Ele não teme nada, porque a afronta que ele faz com Deus no versículo 11, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Então ele está afrontando Deus, ele zomba de Deus, ele blasfema de Deus, ele fala de Deus, ele zomba da igreja, ele zomba da religião, ele zomba da fé, ele zomba do cristianismo, ele zomba dos valores morais. Mas quando Deus se manifesta, é o que está escrito no versículo 19, como ficam de súbito, rapidamente assolados, totalmente aniquilados de quê? De terror. Então ele tem uma nova compreensão. Mas mais, irmãos, preste atenção, que ele vai ter uma compreensão no versículo 20, que me encanta essa figura. Você pode ler o 20 comigo? Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Irmãos, vamos entender isso aqui. Ele está usando uma linguagem antropomórfica para falar do sono de Deus. Eu pergunto a vocês, Deus dorme? Não. Salmo 121, ele não dormita, nem dorme, o guarda de Israel. Mas não é verdade que tem hora que parece que Deus está dormindo? Por exemplo, nem toda vez que uma pessoa faz o mal, ela recebe o castigo do mal que ela fez na hora, certo? Certo. Nem toda pessoa que faz o bem recebe imediatamente a recompensa do bem que ela pratica, certo? Certo. Então sabe o que ele está dizendo?
Deus pega o ímpio e dá corda para ele. Dá corda para ele, ele faz o mal, ele fala blasfêmia, ele faz violência, ele zomba, ele escarnece, ele blasfema, ele acontece, e parece que está tudo bem. Não tem preocupação, dorme tranquilo, os filhos são tranquilos, a prosperidade vai longe, e está tudo bem com ele, parece que está tudo bem com ele, está blindado, está protegido. Aí na linguagem do salmista é como se Deus estivesse o quê? Dormindo. Só que haverá um momento em que Deus vai acordar. Sabe o que é a linguagem do acordar de Deus? É o dia que Deus puxa a corda. É o Deus que diz: agora vamos acertar as contas. Agora vamos ver como é que você fica. Vamos ver se você tem um fundamento sólido para enfrentar as tempestades da vida. Como é que você vai ficar no dia do acerto de contas, no dia do juízo? Vai ficar completamente desamparado e totalmente tomado de terror. Mas essa compreensão ele vai ter na casa de Deus, meditando na palavra de Deus. Terceira coisa, você está seguro nas mãos de Deus quando você olha para você mesmo com honestidade. Vamos olhar o versículo 21 e 22. Leia comigo, por favor. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Então vamos entender uma coisa aqui. Quando Asaf para refletir um pouco melhor, sabe qual era o problema dele? Não era o ímpio, o problema dele era ele mesmo. O problema dele era, na verdade, seus sentimentos e não as circunstâncias. Porque enquanto ele estava sendo juiz de Deus, nos versos 13 e 14, ele está lamentando que Deus não está sendo justo com ele. Não vale a pena ser crente. Mas aí, quando ele para fazer uma autoanálise, quando ele examina o seu próprio coração, quando ele para entender as coisas na perspectiva de Deus, é isso que ele vai confessar aqui nos versos 21 e 22. Quando meu coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, era um asnático, ignorante, um irracional à tua presença. Irmãos amados, vamos pensar nisso aqui. Eu acho que muitas vezes nós somos o nosso maior problema. Nós ficamos acariciando o nosso ego. Nós ficamos fazendo cafuné na nossa autoestima. E aí a gente pensa que a gente é o centro do mundo. Aí a gente pensa que Deus tem que ficar trabalhando todo dia assim para atender aos nossos caprichos. E aí a gente cria uma ideia de que a vida cristã tem que ser assim, muito sensível para a gente, porque a gente é muito especial, sabe? A gente é super especial. E aí a providência tem que ser sempre boa, porque se a vier carrancuda, a gente reclama, a gente murmura, a gente acha que Deus não está sendo legal com a gente. Até o momento que ele para pensar de uma forma mais profunda, de uma forma mais correta, e aí ele vai entender o seguinte: eu era ignorante, estava embrutecido, era um animal, era um asnático. Mas, deixa eu concluir. Você está seguro nas mãos de Deus? Quando você abre os olhos da fé para entender o que é a graça de Deus na sua vida. O que é que ele entendeu? Eu chamo a sua atenção para 4 coisas que ele entendeu. Primeiro, Asaf descobre a graça salvadora de Deus no versículo 23. Olha aí, por favor. Pode ler o 23 comigo? Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Oh, amados irmãos, é maravilhoso você entender isso. Você estava caindo, resvalando os pés, mas Deus foi lá e botou a mão em cima de você e segurou você. Você estava indo para o abismo, você estava na casa do valente, você estava na potestade de Satanás, você estava no reino das trevas, você estava
condenado, você estava depravado, você estava num caminho escorregadio, e Deus botou a mão em você e segurou vocês. Está seguro, meu filho? Está seguro? Essa é a graça de Deus, irmãos. É a graça de Deus que nos segura. Nós não ficamos de pé, escorados no bordão da autoconfiança. É isso que o salmista diz no Salmo 116, versículo 8. É Ele que livra a sua alma da morte, é Ele que livra os seus olhos das lágrimas, é Ele que livra os seus pés da queda, é Ele quem segura você. É a graça salvadora de Deus. É o perdido que é encontrado, é o pródigo que volta para casa, é a ovelha que é encontrada pelo bom pastor. É isso que Deus faz e fez com você e comigo. Louvado seja Deus. Segundo, Asaf descobre não apenas a graça salvadora de Deus, ele descobre a graça restringente de Deus. Olha comigo ainda o versículo 23, quando ele diz: tu me seguras pela minha mão direita. Eu acho isso maravilhoso, irmãos, e a gente devia sempre pensar nisso. Quando você sair de casa todo dia, dizer: segura firme na minha mão. O Senhor, eu sou muito fraco. Você acha que você é forte? Você tem capacidade em você mesmo de resistir às tentações? Não tem maior perigo para você e para mim, meu irmão, de que você achar que você é forte. Você é capaz. Quando Pedro pensou que ele era melhor que os seus colegas, ele caiu. Ele negou Jesus. Você diz: Senhor, eu sou muito fraco, Senhor, eu não consigo resistir, eu não tenho poder em mim mesmo, mas Senhor, segura a minha mão, segura a minha mão. Igual aquela menininha que, numa família de nenhuma pessoa convertida, e a menina se converteu ainda na fase antes da adolescência, e alguém querendo complicar a vida dela, criar dificuldades para ela, e perguntou para ela: mas vem cá, e se o diabo chegar e bater na sua porta, o que você vai fazer? Ela, com a mente infantil, disse: eu vou pedir Jesus para vir abrir a porta e atender. Eu não tenho forças, mas Ele tem. Eu não consigo ficar de pé, mas Ele me segura. Essa é a grande bênção da graça restringidora de Deus. Ele segura a gente, Ele protege a gente. Terceiro, a graça, ele compreende a graça sustentadora de Deus no versículo 24. Você pode, por favor, ler comigo? Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. E eu acho isso maravilhoso, porque guiar, a ideia aí é da dinâmica da vida. Ele me guia com o seu conselho, Ele me guia com a sua instrução, Ele me guia com a sua verdade, Ele me guia com a sua palavra. Você vai tomar uma decisão, é a palavra que orienta. Você vai fazer uma escolha, é a palavra que orienta. Você vai comprar, é a palavra que orienta. Você vai vender, é a palavra que orienta. Você vai sair de férias para a sua família, é a palavra que orienta. Você vai escolher uma escola para os seus filhos, é a palavra que vai lhe orientar. Você vai tomar uma decisão de trabalhar aqui, ali ou acolá, é a palavra que vai lhe orientar. Deus vai guiando você com o seu conselho. E depois que você terminar a jornada aqui, diz: então Ele recebe você na glória. Ele atravessa o val da morte e recebe você na glória. Mas ainda mais, quarto lugar, esta graça também é a graça galardoadora. Olha os versículos 25 e 26. Vamos juntos? Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então preste atenção. Por que ele estava com os pés quase resvalando? Ele estava com inveja de quê? De que ele estava com inveja? Da prosperidade? Do ímpio. Dinheiro. Casa bonita. Carro importado. Eu estava em Londres ontem, eu fiquei pasmo de ver uma Ferrari de 2 milhões bordejada de brilhantes. Aí você chega de Fusquinha, Fiat Uno, aí o cara enche os olhos: puxa vida, nem que eu queira, eu não consigo ter um troço desse. E aí ele estava com inveja do ímpio, quase resvalando os pés, com dor de cotovelo. Quantos crentes aí lendo Forbes,
caras. O cara tem jatinho, tem mansões, tem iates, etc. Mas agora eu começo a entender outra coisa. O que eu começo a entender? Eu começo a entender quem mais tem eu no céu. Não há outra em que eu me compraza na terra. Sabe qual é a herança dele? A riqueza dele? É o próprio Deus. Você tem Deus, você tem tudo. Você tem o dono, você tem tudo que é do dono. Você é herdeiro dele, você é co-herdeiro com Cristo. Lá no céu você tem uma grande herança. Sabe qual a maior herança que você tem no céu? É o próprio Deus. Aqui na terra, sabe qual é o maior deleite da sua vida? É ter comunhão com Deus. E ele vai dizer no verso 26 assim: ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, eu passe luto, eu fique doente, eu passo problema financeiro, eu enfrento dificuldade na vida, ele está dizendo: Deus é a fortaleza do meu coração, e o que mais? A minha herança para sempre. É compreensão, irmãos, é entendimento espiritual, é fazer a leitura da vida com os óculos de Deus, com as lentes de Deus, com a perspectiva de Deus. Mas eu concluo, levando você para os versos 27 e 28, porque o mesmo Asaf que estava sentindo inveja da prosperidade do ímpio, faz um contraste agora entre o ímpio e ele. Ele tinha feito esse contraste antes, agora vai fazer um outro contraste. Você pode ler o 27 e 28 comigo? Vamos lá? Os que se afastam de ti, eles perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Lá atrás, ele havia dito no verso 15 assim: se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Se o seu coração está cogitando coisa ruim, não abra a boca não. Não faça da sua língua um laço para as pessoas. Mas se você tem uma boa compreensão das coisas de Deus, verso 28, você podia fazer outra coisa. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor põe o meu refúgio, para fazer o quê? Para proclamar todos os seus feitos. Agora, em vez de você ser um embaixador do pessimismo, da incredulidade, da dúvida, do ceticismo, do julgamento de Deus, botar Deus no banco dos réus, agora que você teve a sua mente esclarecida pela verdade, e você teve uma visão plena do que vai ser a cena do juízo, e você tem Deus como herança, você tem Deus como refúgio, você tem Deus no céu como a sua maior riqueza, e você tem Deus na terra como o seu maior deleite, agora então você deve abrir a boca e proclamar os grandes feitos de Deus. Asaf começa pelo fim. Dr. Mark Lloyd Jones, quando fez uma exposição desse texto, disse que o verso 1 é a conclusão do salmo. Eu convido você para ficar em pé, e nós vamos ler o verso 1, a uma só voz, porque o verso 1 é a conclusão do pensamento deste homem. Vamos juntos? O primeiro? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Com efeito, Deus é bom para com Israel. Deus é bom com a igreja. Deus é bom com a sua família. Deus é bom com você. Vamos orar. Receba a nossa gratidão, Deus, pelo privilégio de nos reunirmos nesta noite em Tua casa, para estudarmos a Tua palavra. Ela é a verdade, ela é preciosa, ela é rica, ela é para nós pão para a nossa fome, ela é água para a nossa sede, ela é mel para os nossos lábios, ela é mais preciosa do que muito ouro depurado, louvado seja o Teu nome. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra, ajuda-nos, Deus, a nunca nos afastarmos da Tua casa, mas na Tua casa encontrarmos o entendimento que emana das Escrituras, para entendermos quem és Tu, quem somos nós, quem são os ímpios, e assim nos deleitarmos em Ti, e vivermos para o louvor da Tua glória. Ajuda-nos a viver de modo digno da nossa gloriosa vocação, ajuda-nos a proclamar as Tuas virtudes, ó Deus, e a viver
de tal maneira na tua presença, que tu sejas o maior prazer e deleite da nossa vida, em nome de Jesus, amém.